Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Mestre Carlos. Nesse vídeo a gente vai resolver aqui o problema de número 12 do capítulo 2 do volume 1 da coleção Curso de Física Básica do Moisés. Bom, então esse problema número 12 ele tem aí o seguinte enunciado. Um método possível para medir a aceleração da gravidade G consiste em lançar uma bolinha para cima num tubo onde se fez vácuo e medir com precisão os instantes T1 e T2 de passagem, na subida e na descida, respectivamente, por uma altura z conhecida, a partir do instante do lançamento. Mostre que G é o dobro de z dividido por T1 vezes T2. Bom, então o problema consiste basicamente no seguinte. A gente tem aqui um sistema de referências, né, Z, e a gente tem uma bolinha sendo lançada para cima, naturalmente com a velocidade V0. O que acontece? Existe uma altura conhecida, que a gente vai grafar por Z também aqui, fora do sistema de referência, Z. E quando essa bolinha ela atinge essa altura conhecida, quando ela passa por essa altura, a gente se marca um instante de tempo T1. Naturalmente, essa bolinha ela continua a ter uma velocidade aí, né? Então, ela vai continuar subindo até atingir o ápice da altura, e em seguida descer. E quando ela novamente passa pela altura conhecida, Z, a gente marca o instante de tempo T2. Esse é o problema. Bom, trata-se naturalmente de um problema de movimento acelerado, né? Então, é um movimento uniformemente variado, com a aceleração sendo a aceleração da gravidade, né? Menos g. Né? A julgar pelo nosso sistema de referências, né? A gravidade ela aponta para baixo aqui. Então, nossa aceleração seria menos g. Se é um movimento uniformemente variado, naturalmente ele vai obedecer duas equações. São a função horária da velocidade, que é essa daqui, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e a equação, a função horária das posições, que é essa daqui. Posição igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essas duas equações vão ser respeitadas. Então, para se resolver esse problema, vamos por partes, né? Vamos primeiro pegar a parte inicial, onde você joga a bolinha para cima e ela atinge a altura conhecida z. Nesse caso, a gente teria aí o seguinte. Né? Vamos lá. Primeira parte seria a subida. Aí vamos marcar nesse nosso desenhozinho aqui, de A até B. Né? Subida de A até B. E aí a gente tem a seguinte situação. Temos que a velocidade, lá no alto, marcamos como V1, né? É igual a velocidade no início, na base, a velocidade de lançamento, que é V0, mais a aceleração, que é o oposto da gravidade, vezes o tempo, que é T1. Então, aqui a gente tem a primeira equação. Vamos guardar essa equação aqui. Vamos chamar essa equação de equação 1. E temos também como utilizar outra equação, que é a equação das posições, né? Aí a equação das posições a gente tem aqui. Posição, lá no alto vai ser Z, é igual a posição, no instante de partida de lançamento, a altura é 0, mais a velocidade inicial, vezes o tempo de lançamento, que foi T1, mais a aceleração, que seria o oposto da gravidade, então, metade do oposto da gravidade, vezes o tempo, que é T1 ao quadrado. Se a gente reduz essa equação aqui, fica assim, né? V0 igual ou melhor, Z igual a V0 vezes T1, menos metade de G vezes T1 ao quadrado. Aqui a gente pode guardar essa equação de novo. Aqui vai ser a nossa equação número 2. Tá? Equação número 2. E vamos prosseguir. Né? Por enquanto, na subida, o que temos a fazer é isso aí. Então, seguindo aqui na equação, na situação problema, a gente continua. Né? O corpo ele sai dessa posição B e segue até a altura máxima. Né? Vamos marcar essa altura máxima como se fosse C. E aqui a gente pode, de novo, utilizar o argumento aqui da função horária da velocidade. Né? Então, na subida de B
até o máximo lá que grafamos como c, podemos utilizar a seguinte relação, né? Ele atinge a velocidade lá no ápice, que é nula, e essa velocidade é igual à velocidade de partida, como ele partiu de B, ele partiu com uma velocidade que chamamos de V1, menos o valor da aceleração da gravidade, né? Vezes o tempo. Agora, aí que está. Esse tempo aqui, eu vou chamar de tempo de B a C. E vamos avaliar que tempo é esse, né? A gente tem que a velocidade é zero, lá no ápice, a velocidade de partida foi V1, a aceleração da gravidade é G, mas o tempo de B até C é dado pelo quê? Esse tempo de B até C é o tempo que já começou aqui, que foi T1, mais o tempo até subir a C. Se ele voltasse de T1 até a mesma altura, então esse tempo seria T1 mais T2. Ou seja, o tempo, ou melhor, esse tempo seria só T2, né? Ou seja, de T1 até T2, a gente tem aqui T1 mais T2. Não, T1 mais T2 não. T1 menos T2. T2 menos T1. A gente teria aqui o tempo que vem de A até T2, vale T2. Mas só que se eu excluo esse tempo que já passou, eu tenho que excluir de T2 o valor de T1. Então, eu teria T2 menos T1. Logo, se a gente tem a metade do trajeto, que eu estou aqui no caso, subindo e descendo, para ser T2 menos T1, então se eu pego só metade, esse tempo vai levar a metade. Ou seja, vai ser T2 menos T1 sobre 2. Portanto, esse tempo é T2 menos T1 sobre 2. Aqui, então, ficamos com a seguinte relação. Isolando V1, temos que V1 é igual a G, que multiplica T1 menos T2, ou melhor, T2 menos T1 sobre 2. E aqui a gente pode grafar essa equação como nossa equação número 3. Só por organização. Agora, podemos brincar um pouco. Se a gente fizer lançar a equação 3 na equação 1, a gente encontra o seguinte. Então, fazendo a equação 3 na equação 1, temos aqui o seguinte. A equação 1 é V1 igual a V0 menos G vezes T1. Então, temos V1 igual a V0 menos G vezes T1. Mas V1 é dada por essa equação 3, que é G, que multiplica T1 menos T2 menos T1 sobre 2. Isso é V0 menos G vezes T1. Aqui a gente fica com metade de GT2 menos metade de GT1, e isso é V0 menos G vezes T1. Se eu isolar o V0, eu fico com V0 igual metade de G vezes. Esse T1 eu vou passar para o outro lado, então vai positivo, mais metade de G vezes T2, que já está aqui, menos metade de G vezes T1, que também já está ali. Resolvendo, aliás, perdão, aqui tem um errinho. Esse GT1 aqui passa para o outro lado, ele não é metade, ele é só GT1. E aqui sim, prossegue. V0 é igual a GT1 menos metade, fica metade de GT1, mais metade de GT2, isso é V0. Aqui já está com o raciocínio completo, mas vamos organizar direitinho aqui. Então, eu tenho metade de G, que multiplica T1 mais T2. Essa vai ser a minha equação de número 4. Então, aqui eu tenho a equação número 4. E agora eu posso resolver o problema. Se eu faço a seguinte brincadeira agora. Se eu pego essa equação número 4 e lanço na equação número 2, eu tenho o seguinte. Vou mudar a cor aqui desse lápis. Tá. Fazendo
pegar a equação 4 e lançar na equação 2, fica com... Equação 4 é V0 igual a metade de G vezes T1 mais T2. A equação 2 é Z igual a V0 T1. Então, Z igual a V0, que multiplica T1, menos metade de G vezes T1 ao quadrado. Ou seja, temos aqui Z igual... Lançando a equação 4 na equação 2, a gente fica com V0, que é metade de G, que multiplica T1 mais T2, né, conforme está aqui embaixo. G, que multiplica T1 mais T2, vezes T1, que multiplica esse produto de V0, que é T1, menos metade de G vezes T1 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente tem metade de G vezes T1, vezes T1 aqui do lado de fora, fica T1 ao quadrado, mais metade de G vezes T2 vezes T1, dá T1, T2, menos metade de G vezes T1 ao quadrado. Aqui é óbvio que esses dois termos se cancelam, né? Esse termo aqui cancela esse termo aqui, são opostos. E ficamos com o seguinte ponto. Z é igual a meio de G T1, T2. Porém, eu quero isolar o G. Então, nesse caso, o dobro de Z é igual a G, que multiplica T1 vezes T2. E assim, G igual a o dobro de Z sobre T2 vezes T1, ou T1 vezes T2. Isso é o que a gente queria demonstrar. Então, chegamos aqui na resposta final, né? G é o dobro de Z vezes T1 vezes T2, sobre T1 vezes T2, como queríamos demonstrar. Legal? Então, tá aí. Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha entendido. Agradeço a você que se inscreveu aí nesse canal. Peço que você, se você não é inscrito, você se inscreva também. E sempre estarei trazendo outros problemas de física aqui. Até o próximo vídeo.